Você sabe a diferença de funcionamento entre os motores a gasolina, diesel, 4 tempos e 2 tempos? Então acompanhe essa explicação rápida e entenda cada um. Primeiramente, é importante entender alguns conceitos. Um tempo de funcionamento do motor é o percurso do ponto morto inferior ao ponto morto superior da trajetória do pistão e vice-versa, ou seja, cada vez que o pistão sobe ou desce dentro do cilindro. Assim, um tempo equivale a meia volta do eixo de manivelas. É importante saber também que os motores de combustão interna executam 4 etapas básicas para seu funcionamento, que são admissão, compressão, ignição e exaustão. A execução dessas 4 etapas forma um ciclo. O motor que está presente em quase todas as motocicletas e carros de passeio atuais é o de ciclo Otto, um motor de 4 tempos e funcionamento a gasolina ou etanol. Quando dizemos 4 tempos, é que em cada cilindro o pistão precisa executar 4 tempos para completar as 4 etapas necessárias ao funcionamento do motor, da seguinte forma. No primeiro tempo, ocorre a etapa de admissão. O ar e combustível é admitido para dentro do cilindro, através da válvula na parte superior. No segundo tempo, ocorre a etapa de compressão. O cilindro comprime a mistura de ar e combustível. No terceiro tempo, ocorre a etapa de ignição. A vela de ignição libera uma faísca, provocando a queima do combustível e sua expansão. É nessa etapa que a força do motor é gerada. No quarto tempo, ocorre a etapa de exaustão. Após a queima do combustível, a válvula de escape se abre e o gás é eliminado do cilindro. O que acabou de ocorrer foi um ciclo do motor 4 tempos de ciclo Otto, que equivale a 2 voltas do eixo virabrequim. O motor de ciclo diesel também funciona em ciclo de 4 tempos, assim como o anterior. Porém, a principal diferença é que ele não possui a vela de ignição. Em seu lugar está o bico que injeta o diesel diretamente dentro do cilindro em altíssima pressão. Ocorre que o diesel é injetado quando o cilindro já comprimiu o ar, elevando a temperatura. Isso faz com que o diesel queime instantaneamente ao ser pulverizado dentro do cilindro. O combustível diesel se difere da gasolina e etanol principalmente nas seguintes características. Possui maior energia concentrada, possui uma queima mais lenta, suporta pressão e temperatura maior que a gasolina. Tais características fazem com que no motor a diesel possa ser colocado dentro do cilindro em cada ciclo uma maior quantidade de ar e ser comprimido mais do que no motor a gasolina. Isso aumenta muito a energia gerada em cada ciclo. E ainda, o fato da queima do diesel ser mais lenta favorece um maior curso do pistão, permitindo aproveitar mais a expansão dos gases em cada ciclo. Tudo isso, aliado à grande energia concentrada do combustível, faz com que esse tipo de motor trabalhe com rotações menores, porém pressões elevadas e maior torque, fazendo também necessário estruturas mais robustas. Até aqui você viu o que são os 4 tempos dos motores e principais diferenças entre os de ciclo Otto e diesel. Mas ainda há outros tipos de motores muito utilizados, chamados de 2 tempos. O motor de 2 tempos a gasolina realiza todas as etapas necessárias, assim como o motor de 4 tempos. Porém, foi arquitetado para fazer tudo em apenas 2 tempos, ou seja, admissão, compressão, ignição e exaustão,
em apenas uma volta do eixo de manivelas. Veja como exemplo este tipo comum de motor dois tempos. Ele não possui as válvulas de admissão e exaustão e seus respectivos comandos, pois o próprio cilindro atua como válvula, abrindo e fechando as janelas que ficam nas laterais. Também não possui óleo no cárter. O combustível misturado com o óleo lubrificante circula pelo cárter seco e é empurrado para dentro do cilindro, empurrando ao mesmo tempo os gases queimados para fora do outro lado do cilindro. O pistão então sobe executando seu primeiro tempo, comprimindo o ar e fechando as janelas de admissão e exaustão. Após chegar no ponto superior, ocorre a ignição, que empurra o pistão novamente para baixo, ocorrendo o segundo tempo, em que ocorre a exaustão de um lado e a admissão do outro, finalizando um ciclo, equivalente a uma volta do eixo virabrequim. Esses motores ficaram muito famosos em motocicletas. Têm como característica conseguirem aumentar o giro muito rápido. Também chegaram a ser usados em alguns modelos de automóveis, como os DKVs. São muito utilizados em equipamentos como roçadeiras, motosserras e motores de popa para barcos. Há também o motor a diesel dois tempos, que une a característica do motor a diesel de não possuir vela de ignição e a característica do motor dois tempos de executar todas as etapas de funcionamento em apenas dois tempos. Veja esse exemplo. A admissão de ar é feita por janelas na lateral do cilindro, auxiliada pelo blower ou turbocompressor, pois o cilindro não aspira o ar naturalmente por não ter o tempo específico da admissão. O ar entra no cilindro por janelas na parte mais baixa, empurrando ao mesmo tempo os gases da queima que saem pela válvula acima do cilindro. Quando o pistão começa a subir novamente, fecha as aberturas de admissão e pressiona o ar. Quando chega ao seu ponto superior, assim como no motor de quatro tempos, o diesel é injetado e se inflama instantaneamente, provocando o segundo tempo do cilindro, que desce e reinicia um novo ciclo. Os motores de dois tempos a diesel são muito utilizados em versões de grande porte, como motores para locomotivas, geradores e embarcações. No final da década de 70, uma das mais famosas fábricas americanas de motores diesel se instalou no Brasil, a Detroit Diesel. Seus motores de dois tempos equiparam caminhões Chevrolet, Ford e tratores CBT.